Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Seja tremendamente abençoado. E hoje vamos falar de um assunto que você sempre me pergunta. Levi, tá bom, mas qual é o meu propósito? Como eu vou descobrir qual é o meu propósito aqui na Terra? Porque o que eu mais tenho falado aqui e tenho batido nessa tecla, que você precisa viver o propósito que Deus deu para a tua vida, o propósito profético para a tua vida. Você precisa estar alinhado neste propósito. Você precisa estar caminhando em direção àquilo que Deus já determinou para a tua vida, aquilo que Deus já preparou para a tua vida. Eu não estou falando de predestinação, não, nada a ver com isso. Eu estou dizendo que Deus ele tem caminhos para ti. Eu estou dizendo que Deus ele tem caminhos já preparados para você. Porque todos nós, todos, não importa da família que você nasceu, não importa da onde você veio, não importa sua renda familiar, não importa o quanto que você tem dinheiro, se é rico, se é pobre, não importa nada disso. Porque você nasceu com um propósito aqui nessa terra. Não importa se você acha que você nasceu numa família errada, não importa se você está vivendo uma vida totalmente errada hoje em dia, não importa nada disso, porque Deus ele tem um propósito para você. Em Salmo está escrito que no ventre da sua mãe, Deus ele já sabia o teu propósito, Deus já sabia quem você seria. Antes mesmo de você estar formado ali, Deus já sabia quem seria você, Deus já sabia o seu nome, Deus já sabia quem seria o Levi, nesse caso. Deus já sabia quem seria a Maria, quem seria o José, quem seria o Alfredo. Deus ele já sabia quem seria você aqui na Terra. E como que através dos seus talentos, através dos seus dons, você poderia ajudar o propósito de Deus aqui na Terra. Primeiro, eu quero começar dizendo que o maior propósito nosso aqui na Terra é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Puro e simples. Falar da salvação, falar do amor, falar de que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, por todos. Para que possamos ter uma segunda chance, para que possamos ser salvos, para que possamos ser libertos de toda injustiça, de todo pecado, de toda transgressão, toda doença, de toda enfermidade, que há liberdade aos cativos, que há liberdade àqueles que estão presos, aqueles que estão em depressão, em ansiedade, que não tem caminho nenhum, que há saída, que há cura, que há transformação. Esse é o primeiro propósito que você tem que entender, que todos, eu e você tem, que é de pregar a palavra de Deus. Você precisa entender também que em 1 Reis 19:19, lá conta a história de Eliseu. Eu já trouxe aqui um dos vídeos que eu falei um pouco sobre Eliseu, sobre a capa, o manto que foi jogado sobre ele. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva nessa história de Eliseu. Eliseu, quando ele foi chamado para ser o substituto de Elias, para caminhar ali com Elias, fazer parte da escola de profetas de Elias, Eliseu, o que ele estava fazendo? Me responda, o que Eliseu estava fazendo? Quando Elias foi jogar um manto sobre ele, Eliseu ele estava arando a terra. Eliseu ele estava trabalhando. Eliseu estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Eliseu ele estava trabalhando. Ele não estava parado, olhando para o céu, falando, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o meu propósito? Ai, Deus, o que eu vou fazer? Ele não estava tomando um cafezinho e falando, Deus, qual será o meu propósito? Não, ele estava trabalhando. Por isso que eu comecei falando que o primeiro propósito de todos é pregar o Evangelho. É falar sobre Jesus. É falar que Jesus cura, é falar que Jesus salva. Porque aí você começa a trabalhar. Nesse momento você começa a trabalhar, nesse momento você começa a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E que isso, de certa forma, é universal. Esse é um chamado universal. Que todos têm que falar de Jesus Cristo. Todos têm que falar de Jesus Cristo. Então quando você está trabalhando dentro deste propósito, que você está servindo na igreja, que você está ali sendo obreiro na casa do Senhor, você está ali ajudando na entrada dos irmãos, você está sendo recepcionista, você está ajeitando as cadeiras, limpando o templo. Naquele momento que você está servindo, mesmo você não tendo muita certeza do teu propósito, mas se você está trabalhando dentro do reino de Deus, uma hora ou outra Deus vai revelar o teu propósito principal, vamos assim dizer.
Mas além de você estar trabalhando para entender o propósito de Deus para a tua vida, existem mais algumas chaves, mais alguns segredos que eu vou aqui passar para você ter um pouco de noção do que é o teu propósito. Existem propósitos que é de pregar a palavra. Eu posso dar o meu exemplo. Eu, desde os meus 15, 14 anos, eu já pregava na igreja, nos cultos de quintas-feiras, nos cultos de oração. O pastor da igreja ele já me dava um tempinho ali, uns 10 a 15 minutos. Eu acho que eu tinha por volta de 13 a 15 anos. Ele já me dava 15 minutos para pregar a palavra. Ele já me dava 15 minutos para poder falar da palavra de Deus. Isso eu era muito novo. Então nisso já é algo, como é que eu posso falar? Algo ali que Deus está falando, o teu propósito é pregar a palavra. O teu propósito é falar da palavra de Deus. E ali eu fui entendendo, falei, Deus, mas será que esse mesmo é meu chamado? Ou o pastor só está me dando a oportunidade mesmo porque não tem outro? É que a gente sempre arranja desculpa, né? Não, esse de fato é o meu propósito. Esse de fato é o meu chamado, está aqui na tua frente nesse momento falando da palavra de Deus. Este é o meu propósito. Eu tenho certeza que esse é o meu propósito principal aqui na Terra. Mas para você ter certeza do teu propósito, é algo que normalmente você gosta muito de fazer. Sabe aquele ministério que você olha, você vê o ministério profético, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério de missões, que você olha e você fala, poxa Levi, se eu pudesse fazer, eu iria fazer mais. Eu queria estar ali junto com eles, pregando a palavra, junto com os missionários, indo a outras cidades, indo na minha própria cidade, nas praças, falando de Jesus. Eu gosto disso, eu gosto de estar junto com as pessoas ali, falando de Jesus, orando por elas. Cara, entenda, isso é um grande sinal que esse é o teu propósito. Um grande sinal que aquilo é o teu propósito é quando você sente prazer em fazer, é quando você admira. É quando você vê um grande pregador ali na TV, um grande pregador ali no YouTube, e você fala, nossa, eu queria pregar como ele. Eu queria falar como ele. Já é um grande sinal, é Deus sinalizando, falando, não, esse é o teu propósito. Porque normalmente o nosso propósito se revela através daquilo que mais gostamos de fazer. Deus ele dá sinais, ele dá pistas. Por isso que eu digo que Deus ele já te falou qual é o teu propósito. Deus ele já revelou qual é o teu propósito aqui na Terra. É você que não percebeu, às vezes você está esperando que um anjo desça com 7 asas e venha e fala, você vai fazer isso, isso e aquilo, eu estou te revelando. Não. Muitas vezes o teu propósito ele é revelado através de quando você está trabalhando, é através daquilo que você gosta, que você admira de ver na igreja, em certos ministérios. Nossa, Levi, eu amo a mídia, eu vejo como o pessoal tira as fotos, como o pessoal controla a luz, como o pessoal controla o telão. Eu amo isso, acho muito lindo. Há grande chance de esse ser o teu propósito, de servir no ministério da multimídia. Mas antes de você saber de fato qual é o teu propósito, trabalhe, esteja trabalhando, esteja fazendo algo para o reino de Deus, que o teu propósito ele vai se revelando no caminho. Aí vai chegar um determinado dia, uma determinada situação que você vai entender. Fala, não, esse é meu chamado, esse é o meu propósito, eu tenho certeza que esse é meu chamado. Mas também eu quero finalizar aqui dizendo que Deus ele é um Deus dinâmico. Hoje, o teu propósito pode ser o da multimídia, por exemplo. Eu mesmo trabalhei muitos anos no Ministério da Multimídia. Muitos anos eu fui coordenador da multimídia, eu fui líder ali da multimídia, de telões, enfim. Hoje ainda trabalho bastante com isso, mas eu tenho certeza que o meu propósito hoje é pregar a palavra de Deus. Por isso que eu abri esse canal do YouTube e comecei a falar da palavra de Deus, porque eu sei que esse é o meu propósito. Mas eu não deixei de trabalhar na multimídia, eu não deixei de fazer o meu trabalho, não deixei de ajudar o ministério profético. Eu não deixei de fazer. Então, o Deus ele é um Deus muito dinâmico. Então, às vezes você vai começar na multimídia, por exemplo, que nem foi o meu caso, e Deus ele vai te deslocando para o teu ministério, para o teu propósito principal, que no caso meu é a palavra, é a ministração da palavra. Eu tive algumas chances, algumas oportunidades de pregar dentro da igreja do Senhor. Fui chamado para pregar em outra cidade. Então Deus ele vai abrindo as portas devagarzinho, mas é conforme você vai trabalhando. É conforme você coloca a mão no arado.
É conforme você vai fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Então, para finalizar, comece trabalhando. Seja em qualquer área, comece. Veja uma área que você goste e comece. E diante desse trabalho que você está fazendo, não se esqueça que o principal é sempre pregar a palavra de Deus. É sempre falar de Jesus. É sempre falar da salvação. É sempre falar da cruz que cura, que liberta, que transforma. E nisso, com esse caminhar, você começa a ter revelações, começa a ter sinais do teu maior propósito. Eu tenho certeza que Deus falou contigo nesse vídeo. Eu fico feliz porque eu quero te ajudar a encontrar o teu propósito. E essa é a maior dúvida de todo cristão. Qual o meu propósito aqui nessa terra? E dentro do teu propósito você vai ser feliz. Dentro do teu propósito você vai encontrar paz. Por mais que seja difícil, por mais que tenha tribulações. Mas Deus, Ele te ajuda a passar por isso. Então eu te agradeço por estar até aqui. Eu te agradeço por assistir esse vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal, para que essa mensagem ela possa ser espalhada a milhares de pessoas, assim como tem acontecido. Eu sou muito grato pela tua vida e eu peço, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida e que Deus se revele a ti e que Deus mostre qual é o teu propósito aqui na terra, para que você não viva, mas apenas vagando nesse mundo, mas que você encontre o teu propósito e viva através dele, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe.